momento, enquanto ele prega, a gente adora o nome do Senhor. Amém. Quero cumprimentar aí a todos com a paz do Senhor. E desde já quero agradecer o irmão que deu essa oportunidade, o pastor Valtim. Confesso que trazer a mensagem aqui junto dos profissionais não é bom não, hein? Tive aí uma batalha espiritual. Mas eu vou fazer aquilo que o meu Senhor me mandou no meu coração. Eu creio que você tem um lugar no seu coração para receber algo de Deus. Às vezes, não vai ser a melhor mensagem que você vai ouvir nesta campanha. Às vezes, não vai ser uma das mais piores, mas vai ser uma indicada diretamente ao seu coração. Para tão somente a intenção do pastor Vital aqui, é de nos unir e aumentar a nossa fé para que nós possamos morar no céu. Amém? Eu quero fazer menção apenas do versículo de número 30, do livro de 1 Reis, apenas aí o versículo de número 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo o chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Quero fazer uma oração com os irmãos. Amado Deus e Pai de maravilha, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Senhor, meu Deus, porque o Senhor me escolheste, Senhor, para, Senhor, trazer esta palavra nesse dia de hoje. Senhor, porque quanto, Senhor, melhor, Senhor, e mais sábios que eu, Pai. Mas, Senhor, meu Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor usa os pequenos, Pai. Então, eis-me aqui, pequeno, diante de Ti. Senhor, usa como instrumento, Pai. Senhor, para que vá de encontro o coração da Tua igreja. Senhor, para que nós possamos, Senhor, almejar, não, Senhor, o que queremos, mas o que realmente precisamos nesse dia de hoje. Pai Celestial, nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Graças a Deus. Irmão, quero contar um pouquinho aqui dessa história da Bíblia. Onde fala que o rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor começou a provar ali Israel. Então as coisas começaram a ficar complicadas ali para o rei Acabe. O rei Acabe, em vez de adorar o nome do Senhor, ele começou a levar o holocausto a Baal. Ele começou a adorar os deuses estranhos. Ele começou a acreditar em algo que não era dele acreditar. Ele começou a acreditar naquilo que não era essencial para acreditar. Ele deixou o certo e começou a acreditar no duvidoso, no estranho. Irmãos, eu tive uma batalha espiritual em saber se eu falava aqui de pedras, ou se eu falava do altar, orando o Senhor. E o Senhor disse no meu coração: conta a tua história. E eu quero contar o meu testemunho. Ao longo dos anos, eu aceitei Jesus em 99. Quando o pastor Júnior e a irmã Alice dirigiu a igreja ali de Quirinópolis. Ali em Quirinópolis ele tinha mais de 70 centros espíritas. Tinha muitos centros espíritas e um desses 70 centros espíritas era nosso. Eu era pai de terreiro de um centro espírita daquele. Eu, quando vejo aqui, irmãos, a história dizendo ali que cortava de navalha, que se lapidava. Irmãos, eu voltei lá atrás e vi a minha história. Para mim pegar
a mão para poder sacrificar alguns animais para Satanás, a gente tem uma preparação. Né, irmão? Eu vejo aqui que nós somos nós que somos filhos da graça, às vezes damos tantos deslizes e o Senhor nos cobra. Né? O amor de Deus não é cobrança. Irmão, eu já fui por diversas vezes parar no hospital, às vezes de fazer uma piadinha com o demônio. Já fui parar lá no hospital, fiquei um tempo lá, hospitalizado. Isso é coisa rápida que aconteceu na minha vida. Eu tinha uma dor de cabeça que não tinha remédio que curava aquela dor de cabeça. Não tinha nada que tirava. Mas não saindo dessa história aqui que eu quero contar para vocês, porque o meu tempo não é muito. E ali eu entrei numa sala chamada Rocó, onde é uma sala que é preparativa para aquelas pessoas que serve, que vai ter aquela desamão de corte para poder sacrificar algum animal para Baal. E eu entrei naquela salinha, fiquei durante ali 7 dias, trancado. Só tinha uma pessoa que podia ali levar os alimentos que eu tinha que alimentar. Eu não podia tomar nada de líquido, a não ser bebidas alcoólicas. E não podia ingerir nada que se fosse no fogo. Eu fiquei dentro daquela salinha durante 7 dias comendo carne crua. Eles cortavam, preparavam, mas porém não ia no fogo. Aí vinha para mim alimentar daquilo. E o corpo da gente, como não é acostumado a comer essas coisas cruas, eu quando saí daquele lugar ali, já estava muito fraco e já fui direto para o hospital. E para eles isso é um sacrifício, você tem que passar por aqui. E deu uma história, e eu já estava tudo bem, tudo acontecendo, as mil maravilhas. Um dia chegou uma certa mulher desviada dos caminhos do Senhor até nossa casa, e aquela mulher entrou para dentro do quartinho lá, mas a minha mãe, ela bateu o búzio para ela ali, é uma peneira cheia de umas conchinhas, para vocês entenderem melhor. E naquela hora a entidade já pegou e falou assim: não, pode saltar que isso aí não é para vocês, porque essa aí pertence ao grande. Então pode deixar. E mesmo assim, aquela mulher estava muito atribulada. Ela foi ali porque uma certa pessoa, ela tinha apaixonado por uma pessoa errada, deu aos olhos altivos, o coração, deixou o demônio trabalhar. Ela apaixonou por um homem diácono da igreja, e cujo aquele homem era casado. E como eles pertenciam à igreja Deus é Amor, e ele só poderia casar com ela se aquela mulher fosse morta. E ela foi ali a fim de que os demônios matassem aquela mulher. Eita glória! Mas aquela mulher era uma mulher de oração. Era uma mulher temente a Deus, e que diz a palavra do Senhor que ele acampa os anjos ao redor daquele que o teme. A palavra vem nos dizer que resistir o diabo, ele fugirá de vós. E nós entramos. Ela ofereceu um bom dinheiro na época. Pensa aí, antes de 99, R$1.000. Calcula aí, o que era. R$1.000 é um dinheiro bom hoje. Imagine 99.
E nós encaramos aquilo ali, irmãos. Mas foi com 7 dias depois que nós iniciamos aquele trabalho, que diz trabalho. Com 7 dias, a minha mãe ela teve o diagnóstico, foi diagnosticada, né, com câncer avançado no útero. E a minha mãe, ela era muito regular em fazer esses exames. Ela era funcionária da prefeitura e ela tinha espaço, tinha tudo e não faltava esse tipo de exames para ela. Mas ela foi, o médico pegou e falou assim, ó, que não tem nada de nós fazer, eu vou preparar e levar, vocês vão para o Jorge. E nisso secou a fonte. Secou a fonte, porque era nós dois. Ela ia lá, a pessoa ia até lá, ela batia os búzios, descobriu o que tinha e o que ia fazer, e eu realizava o que ia fazer. E aí secou, porque faltou uma peça, né, do jogo. E aí eu tive que voltar a trabalhar, e secou aquela fonte. E isso começou por muitos meses. E ela vinha, e aquilo. Aí, por final, né, os médicos já queriam que levasse para casa, para morrer em casa. E nisso, o pastor Júnior, evangelizando, pregando a palavra do Senhor, ele ganhou a irmã da minha esposa para Jesus. A Ginicélia. E ela, frequentando a igreja ali de Quirinópolis, eles formou um conjunto de louvor chamado Manancial de Bênção. E a Ginicélia foi fazer parte daquele grupo de louvor. E ela ia ser a primeira vez que o Manancial ia apresentar. E ela foi lá e nos chamou para poder participar daquele culto, para a gente ver ela louvar o nome do Senhor. E, inclusive, no dia que a Ginicélia aceitou Jesus, a minha filha mais nova estava lá, junto na minha sogra, aceitou Jesus também. Chegou lá e eu briguei com ela, falei que você não vai mexer com negócio de crente, eu não gosto desse povo. E naquele dia eu saí e falei assim, eu vou lá a fim de tirar minha cunhada de lá, porque nós sempre foi espírita, nós temos uma linhagem espírita, e nós vamos ser espírita. E eu fui assistir aquele culto, naquele dia, sentei lá no último banco, sentei lá, irmão, e o Senhor Jesus Cristo me pregou naquele lugar. E aquele irmão com pouca leitura, assim como eu, com poucos, né, às vezes afincos das palavras, às vezes sabendo muito pouco da palavra de Deus, mas o Senhor usou ele profundamente para falar comigo naquele dia. Mas em toda forma, assim, eu resisti, aquele dia fui embora. Aí não sei o que aconteceu no culto, que não deu certo ela cantar, e eu fui embora. E comecei a falar, tá vendo, esse povo é tudo tratante, isso não vira nada, tá vendo? Eu fui, e ela, não, mas vai ser domingo, vocês vão lá domingo. Falei, mais uma vez eu vou lá. Aí naquele domingo que eu fui, eu já senti alívio. Rebaixuriô de canta neve. Sentei naquele banco e senti uma paz maravilhosa. Eu senti uma tranquilidade, apesar que eu estava com o coração tão apreensivo, pensando assim que qualquer hora eu ia receber a notícia, né? A minha mãe estava aqui, internada no Araújo Jorge, que seria morta a qualquer hora. Aí naquele dia teve um irmão, acho que é evangelista, irmão Félix. Ele congrega ali na Vila Oliveira.
Ele foi pregar lá em Quirinópolis. E aquele dia Deus levou lá e falou: meu filho, eu vou te levar para você ser a diferença. E aquele dia aquele irmão pregou profundamente e Deus falou forte comigo. Falou tão forte que Deus desincomodou ele, que diz assim para ele, falou assim, não, ele me falou assim, você aí, ó, vem aqui na frente. E eu fui lá, assim meio amarrado, mas eu ainda fui lá. E ele dizendo assim para mim, assim, ó, faz um propósito com Deus, se ele cumprir na sua vida, você vai servir a Ele. Se ele não cumprir, não precisa de você fazer nada. Aí tem um irmão divino, que hoje vive até hoje, estava perto do meu lado, e falou assim, faz um compromisso com Deus. Ó. Se você fizer com fé, e Ele não resolver o seu problema, você me fala que eu quero comer as páginas da minha Bíblia. Eu imaginei assim, eu não vou ser crente nunca. O que eu vou fazer aqui? Já está morta mesmo, né? Aí eu creio que foi uma das minhas piores orações, e foi a mais rápida atendida, foi aquela. Eu creio que Deus recebeu aquilo como uma oração. Eu disse assim, ó, Senhor, se Tu és mesmo Deus, Tu tira minha mãe dessa posição e eu vou Te servir enquanto meu coração bater e eu suspirar. Eita glória! E fui embora, mas com vontade de voltar naquele lugar que dava bom demais, mas eu fui embora. Passado mais ou menos uma semana depois, eu estava no meu trabalho, eu vi quando um rapaz desceu de lá com um telefone na mão, ele descendo com um telefone, tinha aquele telefone sem fio, lá por ser uma oficina grande, aí era aquele telefone sem fio, não existia celular naquela época, e ele descendo com aquele telefone, eu vim assim, ó, aquele telefone lá é para mim e minha mãe morreu. Né? E aí ele veio, meio no rumo, quando chegou numa certa forma, ele virou, falou assim, eu cheguei a respirar, falei, ainda bem, não é para mim. Ele foi lá, entregou umas coisinhas na mão do mecânico lá, e voltou e veio na minha direção. E aí minha irmã, que estava aqui com a minha mãe, aí ele disse assim, ó, interubando para você de Goiânia. Falei, aí, eu sabia. Falei, já tinha me avisado o diabo. Que diabo nada, né? Eu nem sabia o que estava para acontecer. Que a minha alegria estava naquele telefone, manai, decoubias. E ela diz assim para mim, fala assim, Vital, eu falei, é eu. Você está sentado? Eu falei, não. Ela falou, então senta, porque é o que eu vou te falar agora. Se você estiver em pé, você não vai aguentar, você cai. Eu falei, não, pode falar. Eu estava deitado em cima de 2 pneus, assim, no meio de um truque de caminhão. Ela diz assim, estamos indo embora. Os médicos estão em Deus de Domingas, não entendem o que aconteceu com a minha mãe. Em Deus de domingo, eles estão repetindo exames. Hoje nós estamos indo embora. E ele disse para nós voltar daqui 6 meses, porque minha mãe está curada. Remanai de Cobia Nébia. Irmãos, Deus manda dizer para nós nessa noite que Ele ainda faz milagre. Ele diz, eu sou o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eu ainda faço milagre. Não tenha medo, porque eu sou contigo. E naquele momento, irmãos, eu fiquei maravilhado, eu perdi mais ou menos o chão, terminei de
desliguei ali essa ligação daqui de Goiânia e liguei para o pastor Júnior. Falei, e aí, tem culto hoje aí no lar? É aonde? Ele falou, hoje não tem, porque nós não marcou. Eu falei, marca lá em casa. E ele falou, então nós estamos subindo para lá. Irmãos, hoje um culto é tão fácil, né, para ir. Nós colocamos tudo dentro de um carro. E você sabe como é que vai sair com uma bicicleta, com uma caixa grande, em cima daquela bicicleta carregando. E você sabe como é que é? A igreja devia ter umas 25, 30 pessoas. Não faltou uma pessoa sequer. Todos estavam lá. Todos foram lá em casa. E começamos a fazer aquele culto. Eu falei assim, cheguei lá em casa, saí mais cedo, falei assim, irmã Zélia. Ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, o culto dos crentes é aqui hoje. E a minha casa, a salinha, eu tinha a sala assim, era do começo dela, enrodeava todinha, era imagem de escultura. Lá tinha um santo para cada tipo de coisa. Né? Jesus faz tudo, né? E a gente lá, o santo precisava de um tipo de coisa. Se é para casar, é um. Né? Se é para os olhos, é outro. Né? Se for para as feridas, é outro. E nós temos um Deus só que faz tudo. E o entender que eu entendo aqui na palavra do Senhor, que naquela hora, se a gente quisesse alguma coisa com Satanás, você tinha que fazer um holocausto para ele. E o Senhor diz assim, o único sacrifício que eu quero de vocês é o culto racional a mim. Só isso, irmãos. Ele não quer mais nada, quer você sair da sua casa, você sentar nesses bancos, esquecer do mundo lá fora, esquecer dos seus problemas, e entrar aqui sem cobrar dele, só para adorar e exaltar o nome dele. É isso que o Senhor quer conosco. Só isso, nosso sacrifício, né, vivo, nosso culto racional a Deus. Não há outra coisa que Ele não quer, que somente nós adoramos e exaltamos o nome dEle. Porque Ele realmente é digno dessa exaltação, desse louvor que nós louvamos. Às vezes você não tem, né, uma voz linda como a do Eliabe, né, como das irmãs que cantam aqui com ele. Às vezes você não tem uma mensagem linda igual dos pastores aqui, mas às vezes o seu pior para nós, todo mundo, às vezes é o melhor para Deus. Às vezes é o melhor que nós temos com Deus. E naquele dia, eles foram lá fazer o culto, a irmã Zélia tratou de encher, de esconder o santo tudo, né? Só ficou porque nós sabíamos que crente não adorava, né, imagem de escritura. E aí, então, vamos esconder o santo, porque está vindo Deus. E aí foi feito o culto naquele dia. Aí naquele dia foi um jovem que trouxe a mensagem, chamado Rodrigo. E naquele dia 7 pessoas aceitou Jesus. Aceitou Jesus o pastor Vital, a irmã Ginésia, e meus 3 filhos, um sobrinho e um vizinho. Todos nós aceitamos Jesus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aquele compromisso que eu fiz com Deus, serviu para aquelas 7 pessoas, porque eles ainda servem o Senhor Jesus Cristo. A minha filha Cristiana, inclusive, no domingo passado, ela foi empossada na igreja do Jardim Vitória, lá como pastora de lá. Então, irmãos, o que o mundo chama de lixo, Deus pega lá e faz pastores. O que o mundo não dá nada, Deus restaura a vida dele. E Deus curou minha mãe de uma certa forma. Depois de longos tempos, Deus o levou. Mas ainda
no leito do hospital, ela aceitou Jesus. E eu creio que um dia, quando Deus tocar as trombetas, nós vamos poder cantar o hino da vitória. Então, irmãos, o que a gente vê aqui, que quem serve Baal é perdedor. E quem serve a Cristo, ainda que ele morra, ele viverá. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, o meu compromisso com Deus, eu nunca tenho deixado para trás. Deus sempre tem me honrado. Já dirigi do nosso campo do Jardim América 4 igrejas, onde Deus nos abençoou tremendamente. E hoje estamos aqui. E a casa do Senhor, a seara é grande. Eu sei que eu vou achar aqui o meu espaço. E quero servir o Senhor aqui com todas as minhas forças. Estou com um momento de dificuldade. Mas eu conto com a oração da igreja. O Deus que cura a pessoa que estava no leito de morte. Para quem ainda está tranquilo andando igual nós aqui, nós temos que cantar só o hino da vitória. Então, irmãos, eu era um servidor de Baal e hoje estou servindo um Deus vivo. Encontrei o maior milagre que eu recebi até hoje foi da minha salvação. Eu fico olhando para aquele milagre que Deus fez na vida da minha mãe, mas o maior é o da minha salvação. E você sabe por que as coisas aconteceram na minha vida daquela forma? Porque no momento que eu recebi a notícia, eu aceitei Jesus. Irmão, eu nunca pensei em sair dos caminhos do Senhor. Porque às vezes a gente pensa. Às vezes a gente tem fraqueza, às vezes a gente pensa. Mas eu sempre achei que os caminhos do Senhor ainda é o melhor caminho. Só que quem é evangélico, existe um ponto final para quem é evangélico. Porque se você for espírita, você ainda pode ir lá, né? Você é um católico, tudo bem, você está tranquilo, pensando que você vai para o céu. Talvez se não dá lá, você vai para uma outra religião ali, você continua. Mas quando você chega aqui e conhece a verdade, quando diz assim, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aqui, irmãos, aprendi a palavra do Senhor nos cultos de terça-feira, nas escolas bíblicas dominical. E eu amo fazer a obra do Senhor. Eu amo. E Deus fez algo tremendo na minha vida. Eu, com poucos meses que estava servindo, eu já fui um auxiliar da casa do Senhor. Porque o Senhor quer que nós façamos a vontade dEle. Eu quero agradecer essa rica oportunidade. E vai haver um momento que eu vou falar aqui, algo da Bíblia, mas eu senti vontade de falar do meu testemunho. Porque às vezes para você não pode ter ser grande coisa, mas para mim foi uma das maiores que aconteceu na minha vida. E que Deus abençoe o meu irmão, que o Senhor abençoe de maneira toda especial. Deus abençoe o pastor Vital. Valeu a pena, irmãos? Graças a Deus, né? Precisamos testemunhar das grandezas de Deus. Parece que as irmãs tinham ensaiado um hino assim. O pastor segurou o anjo e não quis soltar. Vocês vêm cantar? Aleluias. E eu queria pedir à igreja para ficar em pé agora. Daqui a pouco o pastor João Neto também vai estar cantando um louvor. Mas eu queria chamar aqui o pastor Anei para a gente orar. Logo depois que essas irmãs adorar o nome do Senhor, a gente vai fazer uma oração. E eu queria pedir para os obreiros, pastor Toninho. Eu senti isso no meu coração, pastor Walter. Eu já fiz isso muitas vezes.
No momento dessa oração, se vocês puderem sair assim, ó, estendendo as mãos sobre esses bancos assim, ó, porque Deus vai encher isso aqui para a glória do nome dele. Amém? Pastora Ney, pode vir para cá, por favor. Vamos cantar juntos? Esse hino é muito bonito. Glória a Deus. E a igreja batendo palma, hein? Amém? Vou ficar mais longe um pouquinho. Mais distante um pouquinho. Cadê as palmas? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: dê minha vitória pra depois subir. Dê minha vitória pra depois subir. Dê minha vitória pra depois subir. O pastor segurou o anjo. O pastor segurou o anjo e não quis soltar. O pastor segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O pastor respondeu assim: dê minha vitória pra depois subir. Dê minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Os irmãos segurou o anjo e não quis soltar. Os irmãos segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Os irmãos respondeu assim: me dê minha vitória pra depois subir. Me dê minha vitória pra depois subir. Me dê minha vitória pra depois subir. As irmãs segurou o anjo e não quis soltar. As irmãs segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? E as irmãs respondeu assim: me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. O jovem segurou o anjo e não quis soltar. O jovem segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O jovem respondeu assim: dê minha vitória pra depois subir. Dê minha vitória pra depois subir. Dê minha vitória pra depois subir. A igreja segurou o anjo e não quis soltar. A igreja segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? A igreja respondeu assim: me dá minha vitória pra depois subir. Dá minha vitória pra depois subir. Me dá minha vitória pra depois subir. Aleluias. Deus abençoa. Vamos tirar esse momento de oração então, meus irmãos. Dá aqui, pastora João. Mais fácil. Pastora. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Vamos então fazer uma oração neste momento, oração da fé, para que Deus possa visitar aí a sua vida, né? Você que tem alguém que você está apresentando a Deus, esse é o momento de nós orarmos e intercedermos. Vamos, meu Deus e Pai, Senhor, nessa hora, Pai, nós oramos, Deus, Senhor, meu Pai, crendo, Senhor, na Tua intervenção. Meu Pai, hoje
Meu Deus, é mais uma vez reunidos aqui, Senhor, o segundo dia. E nós viemos, meu Pai, atendendo, Senhor, esse pedido dos nossos irmãos, Senhor, líderes do trabalho, Senhor, aqui, convocaram, Senhor, cada um, Senhor, de nós, para nós estarmos, meu Deus, aqui juntos. Pai, em nome de Jesus, que nada, Pai, possa atrapalhar, meu Deus, a nossa vitória nessa noite. Pai, em nome do Senhor, nós repreendemos, meu Deus, agora, na autoridade do Seu nome, Pai, todo impedimento, todo empecilho, que porventura, meu Deus, esteja atrapalhando, Senhor, as nossas vitórias. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, Deus, vai quebrando, Senhor, as barreiras, as dificuldades. Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, que caia por terra, meu Pai amado, agora em nome de Jesus Cristo, todo altar, Senhor meu Deus, que porventura, Senhor, outrora foi feito, Senhor, a Baal, ao adversário, conforme foi testificado nesta noite, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, da mesma maneira que o Senhor libertou o Teu filho, pastor Vital, Senhor, trazendo aquele grande milagre, Senhor, ali através da cura, Senhor, da sua mãe. Nesta noite também nós cremos no poder da oração, no poder da intercessão. Pai amado, por isso que a Tua igreja, os obreiros, estão caminhando, Senhor, pela nave da igreja. Nós aqui estamos intercedendo, Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele mesmo que deu resposta naquela, Senhor, momento ali no monte. Senhor, meu Pai, o Senhor pôde ouvir a oração do Teu filho Elias, meu Pai amado, que clamou, e do céu o Senhor deu a resposta. Pai, que nesta noite, Deus, o Senhor responda com fogo, Senhor, tirando, Senhor, toda enfermidade, Senhor, todo problema, seja, meu Pai, aqui na área espiritual, seja, Senhor, na área emocional, seja na vida financeira, seja na vida familiar, meu Pai amado, seja, Senhor, meu Deus, aí, Senhor, meu Pai, na sua vida ministerial, seja, Senhor, meu Pai amado, Senhor, meu Deus, em que área que a pessoa estiver, Senhor, tendo embaraço, meu Deus, na vida profissional, Senhor, na saúde, em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, liberta o Teu filho, cura o Teu servo, meu Deus, vem de encontro, Pai, aqueles que estão, quem sabe, meu Deus, nos hospitais, Senhor, nossos parentes, nossos irmãos, que porventura, meu Deus, possam estar agora, Senhor, com Covid. Pai, eu apresento a Ti, meu Deus, neste momento, meu Pai, o Teu filho Michel, a Cristina, Senhor, que estão com Covid, que o Senhor visita os Teus filhos, os liberta, meu Pai, dessa enfermidade, meu Pai, tantos irmãos que estão, Senhor, meu Pai, também passando por dificuldade, nós clamamos agora, meu Deus, e sabemos que o Senhor é o mesmo, Pai amado, que fez no passado, que fez ali no tempo de Elias, e pode nesta noite, em nome de Jesus Cristo, trazer a vitória. Senhor, nesta noite, na oração da fé, nós cremos, meu Pai, na Tua, Senhor, poderosa mão, agindo em nosso favor, porque a Tua palavra diz, operando eu, ninguém impedirá. Nesta noite, nós cremos na nossa vitória, Senhor, e declaramos, meu Deus, na minha vida, Senhor, na vida dos irmãos, que todos possam sair daqui com um milagre, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Interessante que eu estava prestando atenção nesse texto. A palavra de Deus diz que eles, desde manhã, os filhos de Baal, orou até meio-dia e nada aconteceu. E Deus falou no meu coração para falar para a igreja. Eu, olhando nesse texto, nós vemos que nós não precisamos preocupar, que momento nenhum, a fé de Elias já começou ali. Momento nenhum, Elias duvidou. Elias não duvidou, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E se nós conhecemos o Deus que nós servimos, pode passar a tempestade que for, mas na hora certa, o milagre está nas tuas mãos. Receba em nome de Jesus.
Eliabe, por favor. Aleluia. Aleluia. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só para curar suas feridas. E este homem está aqui só para te amar e para dizer: vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só para curar suas feridas. E este homem está aqui só para te amar e para dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que
pode por você. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. La 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 la. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra quê? Graças a Deus. Irmão Anderson, vem para cá para você cantar também. E enquanto o irmão Anderson chega para cá, eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que tem um testemunho para poder contar. Se tiver, depois do irmão Anderson, tem a oportunidade de testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Aleluia. Irmão Alexandre, então, depois do Anderson, já sei que tem um testemunho. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Um cantor bem conhecido, gostaria que a amada igreja me ajudasse, amém? São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chorar com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada eu ao tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chorar com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São tantos erros que cometi e o Senhor não me transformou em réu. São experiências que eu vivi, hoje nada me separa do céu. Meu remédio é tua palavra, ó Senhor. Ela é mais doce que o puro mel. Sarado estou, vivo para o teu louvor. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chorar com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital.
É 2, Alexandre, ainda estou esperando um. Aos irmãos, Pai do Senhor, eu quero pedir a oportunidade para contar um testemunho. O que Deus tem feito em minha família, fez minha família semana passada. Quarta-feira, meu irmão foi acometido um acidente, bateu a moto, a pessoa pegou e fechou ele, acabou batendo a moto e no horário de pico, né, a gente acaba ficando bastante assustado, né, porque o trânsito é muito forte, então a gente ficou muito preocupado. Mas a gente pôde ver o livramento de Deus. Ele é uma pessoa que não está firme nos caminhos do Senhor, mas pela misericórdia do Senhor e através de nossas orações, a oração da minha mãe, dos irmãos mais próximos, que nos conhecem, Deus livrou ele. Ele quebrou uma perna, aliás, quebrou um pé, né, o tornozelo ali. Mas Deus abençoou que não será preciso fazer a cirurgia e graças a Deus já está em casa, né, está recebendo os cuidados lá e que só tenho que agradecer a oportunidade que Deus tem dado para nós e minha família. Agradeço a oportunidade. Amém? Irmã Celestrina, quer cantar o hino? Senhora, canta bacana demais, vem cá cantar. Depois da senhora, o irmão Zé vai dar um testemunho, que hoje ele levou uma paulada na cabeça. Não era nem para ele estar aqui, viu? Mas Deus protegeu ele. Enquanto a irmã Celestrina louva, a gente vai louvar também com as ofertas. Glória a Deus. Eu quero pedir a igreja para ficar de pé. Amém? Para ofertar tem que ter coragem, tem que ter fé. E nós vamos cantar esse corinho falando de coragem, de ter fé. E você vai pisar no chão, vai enfiar a mão no seu bolso e vai tirar a oferta. É para o Senhor, é para a obra do Senhor. Se você não tem esse costume de dar oferta na casa do Senhor, comece a trazer. Se você não tem costume de dar dízimo, né, entregar os 10% do Senhor, comece a fazer prova dele, né, irmão Vital? Comece a fazer prova dele, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. O corinho é aquele, pisa no chão com coragem e com poder. Aponta para o lado da sua casa aí. Tem gente que não sabe apontar, né? Eu acho que a minha é ali. Quando falar, põe um anjo aqui, põe um anjo lá, põe um lá na porta e o outro no meu lar. Você vai apontar para o lado da sua casa. Tá bom? Quem crê que o anjo do Senhor está lá na sua casa, está aqui, está onde a sua família está? Você crê? Então vamos cantar. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com... Cadê os irmãos? Vão pisar, não? Quando poder, mas tem que correr. Pisa no chão. Pisa, irmão. Coragem. Coragem. Isso. Coragem com poder. Pisa no chão. Com coragem, com poder. Com poder de Jesus Cristo. Satanás tem que correr. Põe um anjo aqui, Senhor. Põe um anjo lá. Põe um lá na porta e o outro no meu lar. Põe um no altar. Põe um anjo aqui. Põe um anjo lá. Põe um lá na porta e o outro no meu lar. Mais uma vez. Pisa no chão. Tem que ter coragem para evangelizar, para vir para a escola dominical, para dizimar. Com coragem, com poder de Jesus Cristo, Satanás tem que correr. Amém. Estou vendo a cabeça dele machucada. Paz do Senhor para a igreja.
Hoje eu não sei se é porque é dia do meu aniversário, mas foi tanta coisa para cima de mim. Na empresa que eu trabalho, aí eu fui trabalhar na fazenda hoje, desmanchar uma construção. Aí um carbo que estava lá em cima desceu com as pontas, com 2 pregos para pegar na minha perna. Eu rastei a perna, ele pegou na calça, desceu até embaixo, rasgando tudo e bateu na ponta da botina. A botina é de proteção, não machucou. Eu falei, hoje eu tenho de estar na igreja para tocar, assistir o culto, e não posso machucar, ué. Aí eu falei, Deus me protegeu. Depois a gente está lá trabalhando lá, cai 2 tesouras, as tesouras lá quase da largura desta igreja, caiu em cima de mim, 2 tesouras. Antes eu caí no chão para elas não me matar, levei uma cacetada no ombro aqui e outra na cabeça. Aí eu tonteei, aí os meninos que estavam comigo pegou eu sentei no chão, fiquei até 11 horas da manhã, quieto lá, sem mexer, quietinho lá, tomei água, porque como que eu voltava para trás? Eu era o motorista da turma também. Aí quando foi 11 horas eu já melhorei, já levantei, já fui trabalhar, então Deus me protegeu. Aí está até aqui o cortado na testa, ainda está até o calombo. O pau caiu na minha cabeça aqui, uma vigota, eu estava de boné, arrancou o boné. Aí eu falei, esse aí é que Deus queria me livrar, mas o diabo estava com raiva de mim. Eu falei, no dia do meu aniversário, será que eu vou morrer hoje? Falei, não é possível, 2 dessas. Aí os meninos queriam tudo me levar no médico, eu não fui. Aí eu fiquei assim, se eu não sentir mal, se eu sentir mal à noite, amanhã eu vou fazer uma ressonância da cabeça. Mas até agora eu não estou sentindo nada. Senti a minha cabeça grande durante o dia, mas eu estou normal. Então, esse é o livramento que Deus fez para mim hoje. Essa data querida, muitas felicidades, anos de vida. O Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Glória a Deus. Pastor Walter, vamos orar por ele? Deus livrou ele, Deus tinha um propósito, viu, irmão Zé? Tem que ajudar nós, você viu? Pode orar, pastor Walter. Deus maravilhoso, lhe rendemos graça, tributamos a Ti pela vida do irmão José de Souza, pelo grande livramento de hoje na vida dele. Tu és o Deus de Elias, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tu és o leão da tribo de Judá, o Deus forte, o conselheiro, o Pai de eternidade, o príncipe da paz, o absoluto sobre terra, céus e mar. Muito obrigado pela vida dele, ó Deus amado, pelo lar, por tudo, ó Deus amado. Pedimos, Senhor, que o Senhor coloque ali os anjos na casa dele, ó Deus amado, na vida dele, nos umbrais da porta da casa dele, na entrada da casa dele. Seja guardada a entrada, a saída. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a Tua cobertura esteja na vida dele, continue na vida dele. Lhe rendemos graça, Te louvamos pela vida dele, por esse aniversário. Mais uma vez, mais uma colheita. Glória a Deus por isso, Deus. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe, irmão José. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final e eu queria hoje deixar um saldo para o pastor Walter. Mas eu queria agradecer aos irmãos. Eu pedi oração para alguns irmãos, para uma pessoa que mora na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ele estava com muito medo, passou muito mal e me ligou várias vezes, a irmã Sueli. Eu falei para a irmã Sueli, mas ele já melhorou, já está bem, graças a Deus. Algumas pessoas nós temos orado e depois eles ligam dizendo que já melhoraram, né? E Deus é desse jeito. Viu o que aconteceu com o irmão Zé aqui? Deus sempre protege os filhos dele. Esse testemunho, essa mensagem que o pastor Vital nos trouxe essa noite, meus irmãos, crente tem que glorificar a Deus. Um culto como esse, não deveria a gente ficar de boca fechada hora nenhuma. Observa os pássaros, quando eles estão no árvore, o que é que eles fazem? Adora o tempo inteirinho. E eu fico pensando, quando a gente chegar no céu, quem não gosta de adorar a Deus? Vai estar no lugar errado, porque lá os anjos não cessam, 24 horas adorando ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos disso, porque nós estamos indo para lá.
né? Então, quero agradecer vocês pelo culto de hoje, e eu já estou devolvendo aqui para o pastor Walter, e você vai levantar o seu papelzinho, assim, ó, seu cartãozinho, e ele, como pastor da igreja, vai abençoar, viu? Tem uma bênção tão grande nas mãos do pastor dirigente de uma igreja, e ele vai estar abençoando o seu propósito, tá bom? Deus abençoe, pastor, é com o senhor. Amém, irmão. Deus abençoe, pastor Joel, pastor João Neto, pastor Alberci não está aqui, mas está recuperando. Você que se dispôs, né, está no melhor lugar do mundo, que é a casa de Deus. Quem é que perde, irmãos? Diz para mim aí. Quem não vem, né? Eu sei que tem aqueles que não vêm porque realmente tem uma dificuldade, não pode vir, mas o melhor lugar de estarmos é na casa de Deus. O tempo está abreviando, o tempo está sendo resumido. Deus tem nos mostrado isso aí. Glória a Deus por você que nos assiste, está na sua casa, restaurando o altar, né? Mudando a vida, colocando na presença de Deus. Cada dia uma restauração, o livramento, né? O testemunho que o presbítero José de Souza trouxe aqui para nós. Eu já relatei o meu que já aconteceu o ano passado, por 3 vezes em um ano só. Livramento, irmãos, livramento. É assim que Deus faz, e aí nós vamos de bênção em bênção, e aí vai acontecer aquela bênção pura na sua vida, cada vez vai ficando melhor, e você vai, né, exercitando essa fé maravilhosa, que é a fé de servir a Deus, amém? Restaurando o altar. Elias não está aqui, mas o Espírito que usou Elias está no nosso meio, amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Deus abençoe a presença de muitos irmãos que se encontram aqui, glória a Deus por isso. Peça aqui aos irmãos, eu vou pedir aqui uma incumbência a cada um, os membros aqui da igreja, eu vou pedir aqui, irmãos, pega seu telefone, liga para os irmãos daqui da igreja, vamos fazendo um revezamento, os irmãos vão vindo, vamos estar aqui na casa de Deus, porque é tão maravilhoso nós estarmos aqui, é gratificante, nós estarmos aqui testemunhando, alegrando, porque sempre Deus está nos surpreendendo, nosso Deus é incrível, é maravilhoso, é Deus forte, é poderoso, sim, Eliabe? Eliabe, você tirou isso da minha mente, não hoje, mas domingo eu quase levantei e fui lá na porta para pedir para os irmãos sentar. Você que nos assiste, nós estamos aqui, os bancos estão uma acomodação adequada, obedecendo o protocolo, higienização, álcool gel, todo o aparato possível. Então, comunique aí com os irmãos, tá? O colega aí, e venha para a casa de Deus, convide as pessoas. EBD, domingo de manhã, celebração, adoração a Deus à noite, a partir das 19 horas. Amanhã, irmãos, nós temos oração coletiva em casa pela madrugada. Quem quiser começar às 10 horas, 2 horas, 1 hora, ore, não pare de orar. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Deus forte, Deus eterno, muito obrigado por esse dia, ó Deus amado. Outra vez o sol brilhou para nós, Senhor Jesus, chegou a noite, a lua está ali, nós bebemos água, alimentamos, o testemunho aqui do livramento do teu povo, como o Senhor tem guardado, o Senhor é absoluto sobre todas as coisas, restaura o altar de cada um, a vida de cada um, prospera no espiritual, na saúde, no físico, no financeiro, no conhecimento e na sabedoria, no temor, no crescimento para a tua obra, ó Deus amado, e esse evangelho seja anunciado para a cura, libertação e salvação daqueles que necessitam, Pai. Te agradecemos intensamente por este culto maravilhoso, restaurando o altar. Amém. Estenda suas mãos, você que empresta aí está fazendo a campanha, anote aí. Você que está aí com o papel, todos nós temos uma causa, ninguém fica sem causa para resolver, ninguém, todos nós temos uma causa para resolver, eu tenho muitas para resolver, e está tudo na mão de Jeová. Toma aí, Jeová, resolve por mim. Jeová, estou precisando disso, aquilo outro. Jeová, muita gratidão, Jeová. A gente tem que aprender a pedir, mas também agradecer mais do que pedir. E Deus vai restaurando nosso altar, amém? Estenda coloca aí, né? Estendendo suas mãos, levanta aí suas mãos, e nós vamos abençoar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, e todos digam,
Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Você que nos assiste, um grande abraço aí. Glória a Deus.